Gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar aqui sobre a minha decisão, né, de fazer biomedicina. Eu já tinha iniciado nutrição e aí, enfim, muita gente estava me perguntando por que eu resolvi isso, enfim, e eu resolvi gravar um vídeo aqui para contar um pouquinho dessa experiência com vocês, tá? Bom, antes da nutrição, né, eu tinha já uma outra formação na área de administração, que não tinha nada a ver com essas coisas, mas eu tenho uma história pessoal com emagrecimento, né, eu já fui obesa, já tive obesidade mórbida, agora esse termo tá entrando em desuso, né, mas enfim, na época era isso e né, tinha ali um IMC bem elevado, e, enfim, conseguia às vezes emagrecer um pouco e aí acabava tendo reganho de peso. E aí eu entendi que eu tinha algumas questões muito emocionais envolvidas ali e não necessariamente só a mudança dos tais hábitos que todo mundo quer ter, né, enfim, em termos de hábitos saudáveis. Então eu não conseguia manter uma constância e eu não entendia por quê. Então, como eu já tinha uma formação acadêmica, eu busquei por fazer um curso que é da linha, né, da área da psicologia, mas não é psicologia, é psicanálise. Então, a psicanálise, ela é uma das correntes, uma das áreas da psicologia, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu fiz vários cursos, né, dentro da área de coaching, para desenvolvimento pessoal mesmo. Então, eu trabalhava numa empresa, eu tinha muitas metas ali que eu precisava bater e sempre estar acompanhando, né? Sempre gostei muito de estudar e de conhecimento. Então, eu comecei a unir todas essas coisas, né? Vários cursos de autoconhecimento e tal. E ali eu comecei a me despertar para as minhas próprias emoções, né? Para as coisas que estavam por trás ali dos meus comportamentos e dos meus insucessos também. Então, comecei a fazer esse curso. Esse curso que eu fiz, existem, né, em vários lugares do Brasil. Eles são ofertados, né, como cursos de extensão, cursos livres, cursos de diversas terapias, enfim. Não só esse, mas também um outro que eu fiz também que foi bem importante, que dentro, que também, né, uma frente aí uma das áreas da psicologia, que é a psicoterapia breve, né? Então, eu fui buscar esse conhecimento e aí eu optei por fazer num lugar que também tinha esse curso como pós-graduação. Então, eu achei super legal, né? Eu valorizo bastante essa coisa acadêmica, né? De reconhecimento mesmo. Eu achei que foi super bacana. Tinha depois, né, uma parte prática com estágio, então eu achei isso bem legal e eu vi, inclusive, que não são todos os cursos que oferecem isso. E aí eu fui, né, fiz esse estágio supervisionado e tudo, e eu comecei a ver dentro dessa parte mais prática, quando eu fui atender em casas de recuperação, né, de dependentes químicos, eu comecei a compreender a origem dos vícios, entendi que todo dependente tem também um codependente, né? E aí comecei a entender mais sobre essas dinâmicas e foi bem interessante ali aprender tudo isso. O meu TCC, né, dessa pós-graduação era inicialmente, né, obesidade no divã, e aí depois eu comecei a entender que não era a obesidade que precisava estar no divã, mas era o obeso que precisava estar no divã. Muita gente acaba falando da obesidade como uma forma coletiva, né, de uma forma coletiva, porque a gente tem um problema mundial, né, com relação a isso, que só vem aumentando, mas cada indivíduo é um ser único e, enfim, a gente precisa olhar para o indivíduo. E aí eu compreendi isso tudo e comecei a colocar em prática tudo isso para mim. Comecei a ajudar as pessoas a partir dessa formação, né? Comecei a ajudar essas pessoas a se encontrarem, se entenderem. E foi muito legal isso tudo. E aí eu parei de trabalhar no segmento corporativo, na área de equipes, né? E liderança de equipes, gestão de equipes, que era o que eu fazia antes, e comecei a buscar trabalhar cada vez mais com essa parte, porque isso começou a me encantar muito. Bom, depois disso eu criei um programa digital, né? É um programa online. Antes disso a gente teve também
um período que eu comecei a fazer atendimentos também presenciais, mas online ele ganhou muita força, porque eu comecei a atender, inclusive, pessoas de fora do Brasil. E aí, depois que eu comecei a atender e tudo, e aí dentro do programa, para ele ficar bem completo, né, tem a parte da nutrição também, né, que a gente tem o apoio, né, de nutricionistas, o apoio de outros integrantes dessa equipe multidisciplinar, eu acho isso muito importante. Eu comecei a me interessar muito por essa parte da nutrição. E aí, eu comecei a ter também, né, já estava aí também com a minha própria transformação. Então, eu eliminei mais de 40 quilos, foi um resultado bem legal, me deixou muito satisfeita. E eu comecei a me interessar cada vez mais pela nutrição. Cheguei a fazer uma pós, né, de emagrecimento e metabolismo, mesmo sem poder atuar, mas gostei muito de ter mais esses conhecimentos. E aí, resolvi começar uma graduação em nutrição. Bom, gostei tanto, né, que fui seguindo o fluxo normal e tudo. No meio do caminho mudei de estado, transferi a minha faculdade, né, que era lá no Paraná, que foi onde eu comecei, morava lá na época, e aí vim depois aqui para o Espírito Santo e comecei a fazer essa graduação aqui. E aí procurei, né, por diversas faculdades e tudo, mas eu queria uma que fosse bem conceituada, uma que, enfim, tivesse uma relevância ali dentro daquela área, né, que tivesse um corpo docente que, enfim, fosse me trazer a segurança que eu queria. Eu realmente estava bem interessada não só na profissão, mas em aprender mais também, né, sobre cada um dos assuntos ali. E aí optei por fazer a nutrição, beleza. E aí fui gostando e tudo, e aí já tava do 6º pro 7º período. Lembrando que, como eu troquei, né, a faculdade, quando você muda de uma para outra, sempre vai ter algumas coisas ali relacionadas a encaixe de grade. Porque tem faculdades que, por exemplo, né, na minha faculdade anterior, eu tinha feito uma matéria que chama Nutrição, Profissão e Ética. Nessa matéria, era uma carga horária de 80 horas, e aí envolve legislação, né, envolve toda a parte de deonto, né, toda essa parte ela fica inserida dentro dessa matéria. Quando chegou aqui dentro dessa faculdade nova, eles dividem isso, né, em algumas matérias. Então, tinha matérias, por exemplo, com uma carga horária de 20 horas, né? Então, eles olham, né, a ementa daquela disciplina para poder aproveitar isso, para poder ver ali direitinho o que vai ficar, o que eles vão conseguir absorver dali ou não, enfim. E aí eu consegui, né, ter um aproveitamento legal, só que eu fiquei desperiodizada, ou seja, eu acabei conhecendo muita gente da faculdade, o que foi muito positivo, porque eu adoro gente. E eu também fiquei assim, vários períodos. Então, por exemplo, tinha matéria que eu já tinha, que eles, né, por eles fazerem divisões diferentes, que correspondiam a períodos mais avançados. Então, quando eu cheguei lá no 7º período, tinha a matéria de deonto, que já tinha sido eliminada, porque lá na outra faculdade é junto com Nutrição, Profissão e Ética, que é uma matéria de primeiro período. E no primeiro período dessa faculdade nova, a gente tinha coisas do tipo Introdução à Nutrição, Introdução à Ciência da Nutrição, que também está dentro dessa mesma disciplina, que era uma disciplina de 20 horas. Então, fiquei, assim, né, bem desperiodizada. O que poderia ser negativo também, porque é legal quando você já tá acostumada com uma turma, tipo, todo mundo já se conhece, e parece que não, porque, tipo, besteira, né, porque no final é você por você mesmo. Mas faz toda a diferença, sim, até porque quando tem trabalho em grupo, poxa, é ruim, né? Você, tipo, seus últimos, assim, ser escolhidos. Tem gente que não liga muito pra esse tipo de coisa, mas eu ligo bastante. E isso com certeza faz diferença. Mas a parte positiva, como eu falei, é que eu acabei conhecendo muita gente. Eu tenho uma certa facilidade, né, de fazer amizade. Então isso também foi bem legal, foi bem positivo. E aí, um dia, um amigo, ele sempre falava assim que eu quero terminar essa faculdade, eu quero fazer biomedicina e tal. E eu falei, cara, eu não tenho coragem, porque, tipo, é tanta coisa, sabe? A gente fica o tempo inteiro, cara, é caderno, é coisa, sabe, estudando o tempo inteiro. Tipo, tem um tempinho aqui, eu vou estudar e tal. Principalmente pra quem trabalha junto e, tipo, tem filho já, ou é a segunda graduação e já faz alguma outra coisa, acaba sendo bem corrido. Eu falei, eu não sei se eu aguento essa loucura mais 4 anos.
Mas enfim, a gente sempre, né, tava conversando sobre esse assunto e tal. E aí um dia eu acho que eu tava assim, sei lá, acho que eu tava mexendo em rede social e tal, e começou a aparecer umas coisas assim relacionadas, né, à área da biomedicina, e eu comecei a achar muito interessante. Bom, e aí eu comecei, né, a ver sobre aquilo e tal, comecei a procurar uns vídeos no YouTube, comecei a pensar ali bastante sobre isso. Eu falei, caramba, que legal, assim, e comecei a me apaixonar por alguns assuntos, sabe? Então, por exemplo, tem algumas coisas que elas não são necessariamente da grade obrigatória da nutrição. Então, algumas coisas mais profundas, por exemplo, em relação a exames, né? A gente tem na nutrição, a gente tem a bioquímica, que é bem profunda, né? E costuma atordoar a vida de alguns estudantes. Eu sofri um pouco, confesso. E principalmente porque na primeira faculdade que eu fazia, essa bioquímica ela era dividida em duas bioquímicas. Quando eu cheguei aqui nessa, era só uma bioquímica. Enfim, eu já tinha feito, eles eliminaram, mas enfim, não precisava nem ter feito uma carga horária tão grande assim. Mas enfim, eles acabaram aproveitando essa disciplina e foi bem positivo. Quando eu cheguei na biomedicina, tem a bioquímica clínica, e aí eu achei sinceramente que eu fosse pirar total. Eu já vou falar pra vocês um pouquinho mais assim de como foi essa decisão, mas eu quero falar pra vocês, né, sobre isso, porque, gente, é completamente diferente. É completamente diferente porque a bioquímica clínica, ela é muito prática, sabe? Então, é muito diferente quando você vê, por exemplo, você vê ali, né? Você tá ali estudando a bioquímica teórica, sabe? Algumas pessoas podem ter dificuldade por conta daquilo, assim, né? Dessa teoria toda. Então, você vê que essa teoria na parte, quando você está estudando, né, a parte prática mesmo da coisa, de como as coisas funcionam, sabe? Ela toma outra proporção, sabe? Porque são exemplos práticos. E aí teve uma sacada que assim, que me trouxe assim muita tranquilidade quando eu tava estudando, que foi o seguinte, né? Quando você tem o conhecimento da prática, a teoria ela fica mais fácil. Então, cheguei a me questionar assim, então por que a gente não vê só a parte prática, né? Por que a gente não tem essa obrigatoriedade da parte prática, que é a bioquímica clínica, dentro da nutrição? E a resposta, gente, é simples também, sabe? Porque se a gente não tem o embasamento teórico, a gente acaba ficando muito pautado no que a gente conhece. E o embasamento teórico ele é fundamental para você conseguir resolver soluções, inclusive do que você ainda não viu, inclusive do que você não conhece, porque você sabe a teoria, sabe? Então isso vai te trazer o embasamento que você precisa para aplicabilidade prática, sabe? Então uma coisa acaba levando a outra. E com certeza a teoria ela é muito importante. Então, ver isso agora na biomedicina só tá me trazendo mais clareza sobre o assunto. E, assim, tem horas que a gente precisa fazer alguma coisa da teoria ainda que volta aquele ódio todo, sabe? Mas é muito bonito você ver as coisas acontecendo ali de forma prática, né? Enfim, em resumo é isso. É muito diferente você pegar um sangue e ver ali de verdade ali o que acontece quando você tá colocando ali os reagentes e tal. Sabe, para você identificar ali sobre a quantidade de glicose. É outro mundo, sabe? E é maravilhoso e eu acho até que deveria, não me matem, mas eu acho que deveria ser obrigatório para quem vai fazer nutrição também, porque é diferente. Embora a gente, na nutrição, a gente não vá mexer, né, com sangue, enfim, com essa parte que é mais, assim, de laboratório, nos traz, assim, uma visão bem diferenciada das coisas, sabe? Mas então, e aí, gente, eu fui estudando, né, sobre esses assuntos. Eu avancei um pouquinho aqui pra falar, né, do que tá acontecendo hoje, porque eu fico, assim, muito empolgada, muito animada. Mas eu quero falar sobre essa decisão. E talvez você tenha achado esse vídeo, ou porque você já me segue no Instagram, ou porque você tava procurando, né, nutrição ou biomedicina e tal. E, sinceramente, a base de matéria, né, elas são muito parecidas. Então eu consegui eliminar boa parte
das matérias da biomedicina por conta disso. Então, aproximadamente aí umas 18, 20 matérias dá para você eliminar quando você já tem uma ou outra, mas eu optei por fazer as duas. Até porque, assim, né, faltava já muito pouquinho para concluir a nutrição. E eu quero, né, continuar atuando bem forte nessa parte de emagrecimento. Então, com certeza vai agregar muito para mim. Eu trabalho toda a parte comportamental, né, voltada ali para os atendimentos, né, da psicanálise, dos grupos de apoio que eu tenho, que eu desenvolvo, enfim. A parte de transtornos alimentares, vícios em comida, né? Eu gosto muito de usar um termo chamado liberdade alimentar, que é quando você emagrece com liberdade alimentar, não é que você, vou comer tudo, mas é simplesmente você não ter aquela necessidade, né, de comer tudo. Então, você comer até se sentir satisfeito, não até ficar empanzinado. Então, isso, né, com certeza traz aí essa coisa da nutrição também, né, com certeza eu acredito que vai agregar muito, até porque só de já ter esse conhecimento, né, de já ter aberto aí a mentalidade mesmo, sabe? A gente já acaba pensando, né, bem diferente aí, é bem bacana. E a biomedicina, é claro que eu tô com um pezinho já na parte de estética, porque quando você vai optar por fazer biomedicina, tem várias atuações, né, que você pode escolher onde você vai atuar. Então, não só a parte de estética, né, que, enfim, tem um crescimento muito absurdo aí nos últimos anos, e eu acredito que vai crescer ainda mais, mas também, né, toda a parte de vacina, toda a parte de laboratório, enfim, tem uma parte também que é bem apaixonante, que é perfusão extracorpórea, né, que é você fazer a manutenção dos órgãos enquanto tá, né, de coração e pulmão principalmente, quando estão acontecendo cirurgias, você precisa preservar esses órgãos com aparelhos específicos, né, é um biomédico que faz isso, então são áreas, assim, enfim, muito apaixonantes para quem não sabia dessa parte aí da minha história. Eu sempre quis fazer medicina, mas hoje não é uma coisa assim que faz tanto sentido para mim. Mas quando eu era adolescente, enfim, eu sempre quis fazer, acabei não passando para uma faculdade pública quando eu prestei o vestibular, né? Fiz apenas uma tentativa, não continuei tentando, já entrei logo para o mercado de trabalho e, enfim, ter essa oportunidade hoje, né, de fazer coisas que me satisfazem, me deixam muito feliz, assim, embora, né, já tenha passado aí dos 30 anos, é uma coisa que é bem forte, assim, para mim, sabe, que me faz, todas as vezes que eu tô ali, sabe, com vontade de, não digo assim de desistir, porque eu acho que eu não teria coragem de desistir sabendo que eu já cheguei até onde eu cheguei, né? Mas todas as vezes que me dá assim um desespero, sabe? De, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não sei até que ponto eu dou conta. Eu vejo ao mesmo tempo essa evolução, eu vejo quanta coisa ali tá valendo a pena. Então eu espero que de verdade eu tenha, né, pelo menos assim, te incentivado a não desistir de alguma coisa, a buscar pelo que você quer, buscar mais conhecimento sobre o assunto. Quero te incentivar a isso. Eu gosto muito de estudar e eu gosto de ter resultado dentro daquilo que eu tô fazendo, então eu assisto vídeo, né, de pessoas que ensinam sobre estudar para concurso público, embora eu não tenha interesse em fazer isso, mas eu vejo nessa galera assim uma garra, uma força que é exemplar para mim, então é uma coisa que eu modelo sim. Então hoje muitos dos métodos, né, que eu utilizo para estudar, para otimizar o tempo, são métodos que eu aprendi com essas pessoas, né, que ensinam esse tipo de coisa. E é isso. Eu quero muito que você deixe aqui nos comentários aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer mais informações sobre isso. Eu ainda não tinha falado sobre isso e resolvi falar porque muita gente estava me perguntando lá nos stories do Instagram. Eu falei, bom, então deixa eu gravar, né, sobre isso, porque tem bastante gente interessada em saber, mas eu quero, né, poder compartilhar de verdade com vocês com assuntos que sejam relevantes para vocês. Então, o que vocês quiserem saber, sabe, sobre matérias específicas, enfim, que eu puder contribuir, eu vou, né, quero voltar aqui respondendo as perguntas que vocês fizerem, seja sobre, sei lá, bioquímica, biofísica, ou
né, as outras coisas que vocês precisam, que vocês querem saber, né, tem muitas coisas aí que vocês vão me perguntando e eu tentei trazer o máximo aqui de informações sobre isso. Tem uma coisa que é bem interessante também, e a gente está tendo a oportunidade de fazer isso, né, principalmente aí depois que começou a pandemia, muitas pessoas precisaram se reinventar, né, e querendo ou não, quando você entra numa faculdade, você precisa de investimentos, né? Então, procure coisas onde você consegue valorizar e otimizar o seu tempo, sabe? Trabalhos onde você tenha isso aí de forma valorizada para você conseguir investir no seu sonho, mas não coloque isso como desculpa, porque depois de um tempo você só tem a desculpa e a história. E aí, com a desculpa e com a história que você contar, as pessoas vão te entender, sabe? Mas se você tá fazendo alguma coisa por você, pelo seu sonho, pelo que você quer, pelo que você acredita, ficar com a desculpa não vai servir de nada. Então, poxa, peraí, mas eu vou terminar a medicina, sei lá, com 36 anos, né? 35 anos. Ok, mas essa idade vai chegar de qualquer forma. E aí? O que você vai fazer até lá? Né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu gosto muito dessa parte também de vendas e de marketing digital, então não sei se poderia ser uma das coisas aqui que vocês querem saber mais sobre isso, mas eu posso vir aqui para contar um pouquinho mais sobre todas essas coisas aí para vocês. É só vocês dizerem no assunto que vocês estão mais interessados. Não deixa de clicar aqui para se inscrever. Não deixa de curtir, porque aí eu sei que vocês realmente estão curtindo e estão gostando. E não deixe de colocar o seu comentário falando, me dando mesmo, né, um feedback aí sobre o que vocês acharam, se eu conseguir responder aí as dúvidas que vocês estavam tanto perguntando, tá bom? Um beijo pra vocês, boa vida!